Após se casar com Laura, Pedro recebeu uma proposta de emprego nos Estados Unidos e isso o levou a se mudar para a América do Norte junto à sua esposa em 1998. Pedro e Laura foram morar no condado de Devils Lake, em Dakota do Norte, e foi nesta cidade que sua esposa e ele iriam vivenciar o mesmo pesadelo com o lobisomem. Agora, narrarei os fatos em primeira pessoa, conforme o próprio Pedro me contou por e-mail. Assim que Laura e eu nos casamos, recebi uma oferta de emprego para trabalhar em Dakota do Norte, nos Estados Unidos, e ir morar no condado de Devils Lake, em 1998. E no ano seguinte, nasceu o nosso filho primogênito, Eric Miguel. E isto foi uma grande realização em minha vida. Como já era formado em engenharia mecânica, o pessoal da Peterbilt Trucks me transferiu para o interior do país com a função de assumir a gerência local e cuidar da produção de caminhões. Mas nunca havia passado pela minha cabeça que o pesadelo estaria de volta, como ocorreu em Mimosa. Assim que chegamos na cidade de Devils Lake, fomos morar em um pequeno povoado rural. A cidade é aquela típica dos filmes norte-americanos, com uma linda paisagem rural e cercada por uma bela floresta, onde os pais se divertiam com seus filhos nos finais de semana. Nos primeiros dias tivemos que nos adaptar à cultura local, pois, como somos brasileiros, tudo foi estranho no começo. Mas os vizinhos, aos poucos, foram se tornando nossos amigos e temos este mesmo vínculo até hoje. Logo, fomos morar em uma pequena parte da cidade que ficava próximo da floresta e um vizinho nosso, por nome Joey, disse que o lugar era estranho durante a noite e os seus moradores evitavam ficar até tarde na rua. Mas nós nos acostumaríamos com a vida simples e pacata da cidade. Nas primeiras semanas ali, enquanto voltava para casa de táxi durante a noite, pude perceber que as ruas estavam desertas e um clima sombrio tomava conta do lugar. Mas isso não me assustava, já que o bairro é bem policiado. Assim que cheguei em casa, Laura estava com a porta trancada e me esperava na sala. Quando entrei, ela me parecia um pouco assustada. Perguntei se algo estranho havia ocorrido e a mesma me contou que, antes das 18 horas, escutou uivos e passos vindo da floresta. E foi nesta hora que ela reviveu todo o pesadelo que nós passamos em Mimoso há 2 anos atrás. Mesmo tendo passado pela mesma experiência, eu duvidei um pouco, pois achava que isso poderia ser fantasia da gravidez da minha esposa, já que o nosso filho nasceria em pouco tempo. Dei um beijo em seu rosto e subi para tomar banho. Logo depois, jantamos e fomos dormir. Durante a madrugada, minha esposa teve pesadelos e um pouco de febre, pois havia sonhado com a mesma criatura que ia invadir a casa de Renan em 1996. No dia seguinte, como ela se sentia bem melhor, resolvi pedir à senhora Murphy para lhe fazer companhia mesmo assim, pois eu tive medo de deixar Laura sozinha em casa e algo de ruim lhe acontecer, já que nesse dia eu chegaria um pouco mais tarde, pois os executivos da empresa fariam uma reunião de emergência na montadora. Assim que a reunião terminou, telefonei para casa avisando que chegaria tarde e disse para Laura não ficar preocupada. Quando saí da empresa, realmente já era bem tarde e peguei um táxi rumo à minha casa. Porém, no meio do caminho, enquanto o motorista dirigia, senti uma energia que parecia vir da floresta perto da estrada. Cheguei em casa, paguei o táxi e fui descansar. No dia seguinte, enquanto me preparava para o trabalho,
vejo muitos carros de polícia indo em direção ao bosque. Fui trabalhar e fiquei sabendo que 2 pessoas tinham morrido assassinadas na floresta e seus corpos estavam muito mutilados. Corria o boato que os 2 teriam sofrido ataques de ursos, mas isso foi logo descartado, pois a violência ali praticada era bem diferente de um ataque de urso. No final de semana, minha esposa e eu fomos ao centro da cidade comprar um carro, pois, como Laura em pouco tempo daria à luz, eu já não aguentava mais pagar táxi. Assim que entramos na concessionária e vi que os carros eram baratos, comprei um Plymouth Valiant 1969. No dia seguinte, passei a ir para o trabalho de carro e voltava sempre no final da tarde. Pouco tempo depois, Laura deu à luz ao Eric e, por ter nascido prematuro, ele teria que ficar no hospital em uma incubadora. Mas foi no dia seguinte que viveríamos o mesmo pesadelo. Me lembro de certa noite voltar para casa e no meio do caminho o carro furou o pneu na estrada escura perto da floresta. Desci do carro e fui trocar o pneu. Enquanto eu executava o serviço, tive uma sensação muito ruim, pois parecia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Por um momento, escutei um barulho vindo da mata e gritos de uma pessoa pedindo socorro. Eu ia entrar na floresta, mas uma voz dentro de mim me pediu para que eu entrasse no carro e fosse embora daquele lugar. Terminei de trocar o pneu e quando saía dali, pude ver pelo retrovisor uma criatura muito parecida com a mesma que atacou o sítio de Renan. Só que este tinha uma altura maior. Suas orelhas eram muito pontudas e suas pernas pareciam quebradas em forma de Z, e aquele monstro tinha olhos amarelos. Acelerei o carro e o monstro ficou de quatro se preparando para correr, mas não o avistei mais. No dia seguinte, fui buscar Laura e Eric no hospital. Mas, quando cheguei em casa, fui conversar com Joey sobre o acontecido. E o próprio me relatou que um dos filhos do casal Cam e Lucy foi perseguido na noite passada por uma criatura aterrorizante enquanto pescava na floresta. Ele me disse que o rapaz só se salvou porque pulou no lago e gritou por socorro a noite inteira. Mas isso foi o de menos, pois no dia seguinte, Joey me chamou para irmos visitar um homem por nome Zack, que vivia com sua família em uma pequena propriedade rural no final da cidade. Ao chegar em sua casa, fomos muito bem recebidos. Ficamos por ali conversando o dia inteiro, até que o dono da casa nos contou que sabia como os 2 rapazes foram assassinados na floresta. Ele nos contou que naquela noite tinha ido caçar, mas ao ouvir barulhos de pessoas conversando, se escondeu em cima de uma árvore. Ao longe, viu os 2 rapazes acenderem velas e desenharem no chão uma estrela vermelha de um pentagrama, e por um momento escutou passos pesados e um cheiro muito forte de enxofre saindo dali. Mas isso parecia ser uma coisa boba, e foi neste momento que saiu de dentro da mata uma criatura muito negra, com orelhas pontudas, olhos amarelos e pernas tortas. Aquela coisa parecia conversar com os rapazes e fiquei com tanto medo que quase gritei. Os 2 rapazes começaram a discutir com aquele ser e ele, de repente, atacou um dos homens com uma mordida no pescoço. O outro tentou fugir, mas foi alcançado e também não teve sorte, tendo sua vida ceifada. Por um momento, pensei que aquele ser ia notar minha presença, pois ele ficou farejando o ar e depois sumiu na escuridão. Zack nos disse que iria contar para a polícia sobre o acontecido, mas
Eles não acreditariam nele e até mesmo poderiam indiciá-lo como responsável pelas mortes. Contei para os dois sobre a experiência que tive no Brasil e os mesmos disseram que não acreditariam se não tivessem visto tudo aquilo. Quando cheguei em casa, eu pensei em contar para Laura, mas eu tive medo e só disse a ela 5 meses depois. Os anos se passaram e nunca mais tivemos notícias de novas aparições. Hoje, nosso filho está com 23 anos e faz faculdade no centro do estado. E, graças a Deus, vivemos uma vida tranquila com os nossos 2 filhos mais novos. Este foi o relato de Pedro e sua esposa Laura. Espero que vocês gostem. Uma boa noite e um abraço do amigo Emerson Gomes.